Pra quem não sabe, a gente tem um convidado VIP aqui, onde eu entrevisto pessoas que se inscrevem no linkzinho. Vamos colocar? A gente vai colocar agora no Stories o link. É só você clicar nesse link e você contar a sua história que você pode ser entrevistado aqui no Pode Dar Prado. E o Dário estar aqui, e eu vou contar pra... Ai, eu fico nervosa mesmo, de verdade, eu não consigo nem apresentar. Ele escreveu pra gente. Dário Teixeira, moro em São Paulo, tenho 31 anos, sou psicólogo especialista em análise do comportamento. A psicologia chegou na minha vida há anos, nessa descoberta atrás do meu propósito. Tudo começou quando cheguei ao teatro, tinha na bagagem uma experiência de abuso sexual de quando eu tinha 5 anos. Tinha tudo para ser depressivo e com inúmeros traumas, mas o teatro me encontrou. Comecei a me envolver em peças teatrais, escritas de roteiro, né? E aí ele passou por muita coisa, até que ele chegou no projeto com crianças Rede Semeando Alegria, tá? E é um grupo que conta com mais... Você quer beber alguma coisa também? Ah, vou aceitar. Tô um pouco nervoso, né? Você quer beber o quê? Pode ser gin também. Pode beber um gin. Qualquer coisa vocês me tirem daqui. Ah, bom. Brincadeira. Traz um ginzinho pra ele. Gente, eu tô... Hoje... Não, eu fico Tudo nervosa, bem. aí desanda tudo. Conta com 100 voluntários e que uma vez no mês se dividem para contar histórias para crianças em tratamento contra o câncer. Crianças que, assim como eu, também passaram por abusos sexuais e estão em situação de vulnerabilidade social. Idosos em casa de repouso. O projeto completou 7 anos, né? Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui. Eu tava ali já vibrando com a história da Ellen, que eu acho incrível. E o quanto que acho que Conexão e Propósito se reúne no dia certo, né? Acho que tem tanto a sua iniciativa de estar com um podcast, eu acompanhei desde o primeiro, tanto com a história da Ellen, eu tava compartilhando com ela, assim, o quanto que é isso. É importante ela também estar aqui. E a Rede Semeando Alegria completou 7 anos no último sábado. Nós fizemos uma festa em uma das casas onde as crianças residem, né, que é a CAVD. E essa casa, assim como as outras, elas recebem a criança assim quando ela recebe o diagnóstico na cidade delas. Então, a família recebe do governo apenas a passagem e o encaminhamento para um hospital aqui em São Paulo. E aí a família precisa deixar alguém lá com os outros filhos. Muitas das mães têm mais filhos, têm emprego que precisa deixar e vem com tudo para essa cidade grande, sem conhecer ninguém. Ficam morando nessas casas até o tratamento. Então, elas voltam quando recebem alta do médico. E aí a rede vai, né, o grupo de voluntários que, inclusive, estão assistindo, eles vão, contam histórias, fazem cantigas de roda, brincadeiras que a gente consegue fazer a psicoeducação tanto com adolescente, tanto com mãe. Então, a gente tem o Momento Mãe, que é uma roda de cura, que as mães também podem desabafar, tem roda de conversa e terapia para os próprios adolescentes também, porque também a gente atende adolescente. E tem sido 7 anos e já são 3.500 crianças e adolescentes impactadas com essa história, né? E nenhuma dessas loucuras, assim, eu recebi a notícia há uns anos atrás que na Argentina tem um hospital chamado Mary Cure que faz tratamento da risoterapia com mulheres em tratamento contra o câncer. E aí eu me aventurei, fui. No avião eu conheci um casal que estava fazendo conexão na Argentina para ir para Tailândia. E aí eles me convidaram para ir para lá no ano seguinte para fazer o mesmo trabalho com crianças. E eu estava contando para eles exatamente essa mesma história. Não sabia nem onde era. A galera da faculdade... Obrigada. A galera da faculdade me ajudou vendendo trufas e tal. Então, eu fui pra Tailândia já 2 vezes fazer o mesmo trabalho com criança. A primeira vez foi para contar a história, a segunda foi como psicólogo, né? Desenvolvendo o brincar e pesquisando o brincar. Então, isso que a Ellen estava trazendo e você de identificar o propósito faz muito sentido, né? E faz muito sentido de estar aqui para poder compartilhar e estimular, talvez, que as pessoas também identifiquem o propósito, né? O que é identificar o propósito para você? Geralmente a gente faz um relativo com a situação confronto. Você pega qual a situação do mundo que mais te causa aquela situação de, cara, isso não pode ser, isso aqui tem que mudar, né? Eu, voltando lá nos meus 5 anos, eu passei por uma situação de abuso sexual, não fui assistido
pela minha família, porque eles não sabiam. Com 5 anos de Com idade? 5 anos. Não tinha acesso à terapia. Foi por alguém da sua família? Sim. Então, eu não tinha acesso à terapia e eu tinha que viver com isso, ser um adolescente, desenvolver na escola. E aí eu fui entrando num processo depressivo. Por quê? Porque eu não conseguia confiar em ninguém. Então, quando eu conheci o primeiro grupo de teatro para ser voluntário, eu acabei fazendo parte, entrei para a escola, né? Uma escola muito famosa na época que eu consegui, uma bolsa, e daí tudo começou. Eu peguei o que mais me incomodava no mundo, que era ver crianças como eu que não estavam assistidas, e pude perceber que através do teatro a gente conseguia tirar aquela emoção e entrar em um universo totalmente paralelo. Mas beleza, Dário, quando acabou o teatro, e aí? E aí eu tinha que voltar para casa e lidar com a mesma situação que eu fui. Mas eu consegui generalizar esse cuidado do teatro para minha vida pessoal. Então eu comecei a me encontrar. Então toda vez que eu ia para um teatro ou para um grupo de voluntários, que eu encontrava alguém com uma situação próxima à minha, eu acolhia, eu inseria aquela pessoa no teatro, eu vendo ela se desenvolver, eu entendia que aquilo era o que fazia sentido para mim. Então aí as coisas começaram a acontecer, o projeto começou a desenvolver e aí eu identifiquei o propósito. Então hoje quando alguém chega para mim, Dara, eu não sei o que fazer, tô sem sentido, geralmente eu pergunto, faço um contraponto para aquilo que mais te incomoda. Se você fizer essa pesquisa dentro do que você entende de vida, geralmente isso facilita você encontrar o seu propósito. E são propósitos diferentes, né? E assim, pra mim, encontrar o propósito é saber quem você é. Tipo, do porquê que você tá aqui e o que você quer. A partir do momento que você se encontra primeiro e sabe quem você é, você começa a ter esse discernimento pra, né, poder... Exato, tanto que tem até uma frase que a gente diz que os 2 dias mais importantes da nossa vida é quando a gente nasce e quando a gente descobre o porquê. Então faz muito sentido, porque se eu me incomodo com algo, quem sou eu para me incomodar com aquele algo? E aí a gente faz esse paradoxo para poder identificar primeiro quem a gente é. Então é isso. Muitas das vezes a gente sente, vive de maneiras aleatórias que a gente nem consegue se acessar, né? Quando hoje alguém chega para mim na terapia, tanto dentro do processo do projeto quanto dentro de um consultório, eu sempre tento fazer com a pessoa uma maneira lúdica dela me contar um processo de identificação de quem ela é. E aí eu facilito o caminho, porque acho que a psico ela não vai mostrar, mas ela vai facilitar o caminho da pessoa se identificar. E geralmente quando ela se encontra, ela automaticamente se encontrando, encontra o que incomoda ela. E a gente faz um caminho incrível, que é o caminho de construção de quem você é, aquilo que você acredita, e aí isso vai te apontar para o seu propósito. É, muito legal isso. E o que te fez chegar a ser psicólogo? Cara, a minha primeira faculdade foi administração, que não tem nada a ver, né? Então, assim, a minha primeira faculdade, eu vendi um tempo da minha vida no Farol, né? Eu vendia água quando tava sol, quando tava frio era chocolate, e aí eu tinha que me virar. Minha primeira faculdade foi paga assim. Só que foi aquela coisa assim, preciso fazer uma faculdade porque eu não vou viver de arte, né, gente? Não, se hoje é difícil, imagina lá, uns 15 anos atrás. Então, não tinha como. E aí eu fiz a minha primeira faculdade e eu não me encontrava no meu propósito, mesmo dentro da faculdade, porque eu me formei. E muitas das pessoas hoje eu vejo isso, né? Ah, eu quero, só vou ser feliz quando eu conseguir concluir isso. Aí chega lá, também não é feliz porque também nos encontrou. Então, quando eu acabei minha faculdade, eu falei, cara, não é isso. Então, eu voltei para o grupo terapêutico com as crianças e eu entendi que eu, como psicólogo, poderia ir muito mais. E foi daí que eu, né, fiz a prova na época e consegui uma bolsa de 50% e entrei na psicologia. E eu falo que a psicologia me encontrou, porque desde o meu primeiro processo com a experiência com abuso, eu não tive um apoio né, terapêutico por questões familiares mesmo. Então, ali, se eu tivesse um processo terapêutico, eu acredito que hoje eu teria muitos outros caminhos para poder atingir tanto a mim mesmo quanto as pessoas. Mas eu precisei passar por isso para ser quem eu sou. Então, a psicologia veio daí. Veio de uma causa interna que... E você... Posso fazer uma pergunta? Pode. E você guardou por muito tempo essa história do abuso ou não? Guardei. E a primeira vez que eu contei foi numa roda de um projeto que tem lá na comunidade que eu nasci, ali em São Mateus. E As Lady Leste aqui. E lá, como que foi, né? Eles estavam contando uma história e eu entrei em crise de riso, assim, tipo, do nada eu comecei a rir. Uma das diretoras falou, ai, né, faz silêncio. E aí quem tava aparecendo falou, não, se ele tá rindo é porque ele já passou por isso ou por algo muito pior.
E aí me chamaram pra conversar e aí a gente construía no final do curso um livro da vida. E ali eu, pela primeira vez, né, que alguém identificou que eu tava rindo, não porque era engraçado, mas porque eu passava por aquilo, eu pude compartilhar com ele. E eu lembro que eu escrevi um livro da vida, levei pra casa, minha irmã leu, e ela falou: a mãe não pode saber disso. Então eu tive que rasgar esse livro e guardei durante muitos anos, até minha mãe vir pro teatro, e aí numa facilitação eu acabei compartilhando. E como ela reagiu? Ela primeiro se sentiu culpada, entrou naquela... Mas você falou quem fez? Não, porque depois dentro do processo terapêutico a gente entendeu que ela não ia dar conta de conseguir conviver. Eu passei pelo processo de cura, de procurar a pessoa, dizer que eu lembrava da situação e que eu perdoava ela por aquilo. Minha psicóloga construiu isso comigo na época, isso tem 7 anos. Foi uma mudança de chave pra mim, porque eu já conseguia me acessar e acessar as pessoas, e depois desse dia eu entendi que, cara, eu sou o que eu quero ser, não o que fizeram comigo, né? Então, minha mãe hoje, ela entende que ela não é culpada, porque ela sempre trabalhou, então ou ela trabalhava ou a gente ficava sem comer, então a gente conseguiu fazer esse processo com ela. Hoje ela também faz parte do projeto, então ela também tem contato com outras mães que passam por situações não similares, mas situações de filhos que, não posso fazer nada pra te ajudar, você precisa de uma cura, sabe? E então hoje ela entende isso, ainda com um lugar de dor, mas com um lugar que, tipo, eu entendo que não foi minha culpa e o que a gente pode fazer hoje por isso. Eu também passei por isso. Eu sofri abuso quando eu tinha 13 anos de idade. E eu fui contar isso há uns 3 anos atrás pra minha família. E aí minha mãe também se sentiu muito culpada e tal. E tipo... Não é culpa, né? Dos nossos pais, assim. Mas eu acho que foi aquela questão Mas no de seu proteção, caso também né? foi por alguém... Não. Foi gente que eu andava. É. E aí fica um marco, né? E como que você lidou com isso? Cara, foi muito trauma pra mim, assim. Por isso que também eu tenho vários problemas com o meu corpo, assim. Eu tenho vergonha de ficar pelada na frente do meu boy, por exemplo. Mesmo eu sabendo que, tipo, eu trabalho com o meu corpo e que meu corpo é proporcional, assim, tipo, é o meu ganha-pão. Eu tenho vergonha, eu acho que eu nunca tô perfeita, porque quando aconteceu isso, foi uma situação vexatória também, porque além do abuso acontecer, essas pessoas ficaram espalhando como era o meu corpo, como foi, e aí isso pra mim foi tipo assim, eu tenho vergonha até hoje do meu corpo, e eu contei isso pra minha mãe há uns 3 anos atrás, minha família inteira no geral, né? E aí eles ficaram chocados, assim, tipo, por que que você não falou antes? E eu não falei porque eu tava fazendo besteira, eu tava cabulando aula e isso aconteceu. Então, como é que eu ia falar mas pra minha mesmo mãe? assim- Mãe, eu tava cabulando aula, e aí, com essas pessoas que eu tava cabulando aula, fizeram... Cabula? E em vez de ir pra aula, você fazer qualquer outra coisa. Ah, matar a aula. Aham. É que lá em Brasília fala matar a aula. É, tipo isso, matar aula também. E aí isso aconteceu. Então, eu me sentia errada e culpada. Então, eu não podia falar pra ela que isso aconteceu. E eu guardei isso comigo por muito tempo. Inclusive, esse alemão que eu te falei no começo, ele sabia dessa história. E ele falava que eu era louca e que eu precisava me tratar. E que por isso que ele falava assim, não, você é louca, você precisa se tratar. Porque isso já aconteceu com você, então você precisa de tratamento. Porque eu acho que você tá viajando. Tipo isso. Não tava no seu lugar, e aí ele olha do ponto de vista dele, assim como é em qualquer lugar, né? Quando você vai contar a sua história, tem contato com outra pessoa, cada um vai sempre ter o contraponto de onde veio, mas não sente o que você sentiu. Né? E como que faz pra superar isso? Eu acredito muito no processo terapêutico, não só por ser psicólogo, mas por entender que esse caminho é muito de construção, né? Eu lembro que a primeira vez que eu sentei, assim, na terapia, falei, cara, eu não preciso estar aqui, né? Já tô bem, já tô no teatro, já tô fazendo o que eu gosto. E ali, eu lembro que ela falou pra mim, Dário, existem várias caixinhas aí que a gente vai acessar. Umas você não vai precisar agora, outras você vai abrir e a gente vai entendendo no caminho. E aí eu falei, não, tá bom. E assim, a gente foi construindo, primeiro entendendo e aceitando e permitindo a criança de 5 anos, porque eu não tive infância, né? Eu não queria ficar brincando, eu queria ficar fazendo outras coisas mais sérias, porque eu entendi que se eu estivesse ali,
poderia acontecer de novo. Então, primeiro eu precisei entender com o Dário, de 5 anos, que, cara, tá tudo bem, você se tornou um cara legal, um homem que hoje consegue fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Então, precisei me encontrar primeiro, né? E esse processo com a terapia vai mostrando o caminho que você precisa seguir. E aí você escolhe qual caminho você quer seguir, que geralmente é o caminho do autoconhecimento que a gente chama, né? Cara, foda. Eu não sei nem o que perguntar mais. Calma, amiga, você tá bem. Pô. Faz uma pergunta aqui pra ele. E hoje você tem esse projeto bonito que você ajuda várias pessoas. Conta pra gente mais sobre. Tá, a Rede Semeando Alegria hoje, ela tá em São Paulo, a gente tem uma sede itinerante, a gente não tem um espaço físico, a gente se encontra em lugares e fazemos esse mutirão dentro de um problema-causa. Então, toda vez que é uma ação naquele mês, a gente pesquisa com a casa antes o que ela mais precisa, se organiza para isso, então tem uma equipe de estratégia que mapeia pra gente o que precisa, como consegue. Vivemos também de doação, não em dinheiro, mas doações físicas. Então, geralmente, se é comida, a gente consegue comida. Se é fralda, a gente consegue fralda. E os outros voluntários, que a gente vai desde médicos a, tipo, professores, estudantes. Dário, não sei fazer nada. Não, é isso que a gente precisa. Vem, se você quer. E aí, a gente constrói essas histórias. E é muito legal, porque voluntários que nunca tiveram contato com outras pessoas, porque tem depressão, porque tem ansiedade, síndrome do pânico, vai na ação, fica ali na escuta, porque a gente deixa a primeira ação, a pessoa observando tudo, e depois uma criança vem, escapa, abraça ela, Dário, meu Deus, eu não quero nunca mais sair daqui, né? Então, hoje a rede atende não só as crianças, mas também os próprios voluntários. A gente costuma dizer que a rede é uma rede de apoio. Então, a gente vai tanto na comunidade, para crianças em situações de vulnerabilidade social, a casas de repouso, onde tem idosos, que a gente chega lá e a gente é o neto daquelas pessoas por um dia, né, na cantata de Natal. Agora, na junina mesmo, que nós fomos, os vovôs estavam esperando a família há meses, né, e as famílias não vão. E aí a gente fica como neto por um dia, eles adotam ali a gente, então a gente conta história, elas contam pra gente uma história de amor, e a gente vai construindo a história com eles. Então, muitas das vezes a gente cria um script muito na hora do improviso, mas ele é moldado de acordo com a criança. Então, quantos teatros nós não fizemos que a criança que mais curtiu, depois de um mês a gente descobriu que ela não aguentou o tratamento, que ela faleceu. E aquela mãe dizia, Dário, obrigada, porque aquelas fotos do show foram as únicas fotos da minha filha sorrindo, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava proporcionar um dia cultural para essas crianças. E daí surgiu o Semeando Alegria Show, que é um evento que acontece todo ano, em prol do Dia Nacional ao Combate ao Câncer Infantil no Brasil. E a gente se reúne, faz um musical de 1h30 dentro de um espaço de teatro, com toda a estrutura, a equipes de dança, que muitas das vezes o meu contato com elas é por telefone. Ó, eu tenho essa cena, eu preciso dessa coreografia aqui. O professor que eu conheço, geralmente também pela internet, conta comigo e chega lá com 50 pessoas, faz a cena. Dário, obrigado por esse momento. Então, muitos propósitos vão se unindo, assim, né? Tanto de Brasília, eu já conheci um voluntário uma vez de Brasília pelo Instagram, cara, eu quero ir cantar aí, vem, fui pra lá depois fazer trabalho com os idosos, e assim a gente vai se conectando. Como que é isso, Dário? Também não sei, mas assim... E como que faz, tipo, para as pessoas que estão assistindo, que estão passando por alguma dificuldade, como que elas podem participar? Elas podem ser ajudadas por você? Ela pode entrar em contato com a gente através do Instagram, porque nós temos 2 workshops anuais que é para receber essa galera que quer fazer parte. Um acontece agora em agosto. A gente tem um encontrão com todo mundo, a gente apresenta a nossa missão. Não, eu falo no sentido de não ser voluntário, quer ser assistido, ajudado. ok. Para ser assistido, uma casa, a gente entra em contato com a gente pelo Instagram, a gente faz um mapeamento, porque geralmente a gente tem agenda até dezembro já. Então a gente entende qual que é a causa, a gente leva aí para um mapeamento de quem mora mais próximo, de que a gente consegue fazer para ajudar, e já entra numa ação o quanto antes. Desde crianças em tratamento, quanto em situação de vulnerabilidade, a gente cria ali uma estratégia, porque hoje os voluntários são de vários lugares, então a gente consegue fazer ações simultâneas. Então, se algum lugar, algum projeto precise de auxílio, só entrar em contato com a gente no Instagram,
que a gente consegue. Eu já tava ali querendo fazer um dia faxina com Aqui, você, ó, então já meu conte amor. comigo. Uhum. Eu acho que não é por acaso que vocês dois estão sentados aqui na frente um do outro, sabe? Tipo, você, psicólogo, a Ellen tem um projeto lindo que lida Sim. com pessoas que têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Como que daria pra juntar isso aí? Assim, vamos logo juntar todo mundo? Assim, Super porque eu topo. acho que vocês Aham. poderiam muito se ajudar. Até mesmo você como psicólogo. A Ellen tá começando agora, né? Tipo, ela tá pequenininha, tá engateando, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, Ellen, tenho certeza absoluta, porque eu Com creio certeza, muito eu na, também. na justiça de Deus, sabe? De quem faz o bem. E você já tem um projeto. Ó, um dos. Eu não sei se vai gostar, mas eu vou falar. Tá. Eu virei pra ela e falei bem assim: Ellen, eu quero te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode falar aqui no Pode Dar Prado que. Porque ela precisa pagar o aluguel de uma das pessoas. Já consegui arrecadar Conseguiu? essa Ai, que 100%. bênção. Demais. Que bênção. Que a moça ia ser despejada da casa. Inclusive, ela tava lá na casa e ela tava super mal, assim. Ela, eu não quero deixar minha casa. Eu moro aqui há 8 anos. Eu amo aqui, mas não tenho mais como pagar. Tô desempregada e tal. Aí eu consegui o dinheiro dos aluguéis vencidos. E já deixar alguns aluguéis pagos pra ela conseguir ter esse respiro e, né, conseguir terapia pra ela Que também. demais. E aí, quando eu falei nisso, eu falei assim, vamos dar um jeito, tipo, sei lá, botar um link, uma vaquinha, porque tem como a galera doar o dinheiro aqui no chat, mas aí a gente tem que esperar o YouTube, né, monetizar, não é, Lucas? Fazer tudo isso pra poder cair e é agora que a gente precisa. E ela falou assim, não, Gabi, porque a galera Vai mexer o saco, vai sim. me encher o saco. Ela tem vergonha, não sei se é vergonha, se pode dizer. Ah, na Tem verdade eu não receio. quero encheção de saco, porque, tipo, assim como tem muita gente que hoje eu atingi que são incríveis, ainda tem gente que vai falar que eu tô querendo tirar proveito da situação das Sim, pessoas sim. e que esse dinheiro não vai ser destinado a essas pessoas e que eu tô pegando pra mim e eu não quero ficar nessa, tendo que prestar conta. Tipo assim, eu sei com o que eu tô lidando. E quem quiser ajudar, beleza, mas vai ter essa cobrança dessas pessoas e eu não consigo ignorar Aham. Entendo. esses lados. Mas porque você, com o que você lida também não é nada fácil, né? Você falou que energeticamente falando, você também fica esgotada emocionalmente. Ainda tem pessoas que não fazem nada. E ainda julgam. enche o saco. Qual conselho você daria pra ela nesse sentido de que ela realmente precisa da doação dos outros, da boa vontade dos outros pra poder continuar? No começo eu também não queria dividir, porque a galera achava assim, tá indo pra Tailândia porque usou o nome do projeto. Mas ninguém viu eu vendendo trufa na faculdade. A galera que estudou comigo sabe. Eu acho que a primeira coisa eu precisei me blindar. Eu nunca esqueço, eu tava na Tailândia e eu encontrei no Facebook no dia seguinte, uma pessoa está usando o nome do projeto para viajar. Eu falei, bom, isso não pertence a mim. Né? Então eu continuei seguindo o que eu tinha que fazer naquele dia, que era subir uma montanha para fazer uma ação com as crianças na caverna. Eu acho que a primeira coisa você sabe do teu propósito, eu acho que isso que faz dar certo. Se hoje é conhecida pelo que faz, eu acho que é por conta do seu propósito mesmo. Eu acho que é estruturar, assim, eu precisei de uma rede de apoio que me entendesse assim, Dário, o que você quer, o que você precisa, onde você quer chegar. Ok, então a gente vai abrir para doação. E com essa doação a gente mapeia isso. Hoje eu também não prefiro entrar com dinheiro, receber justamente por isso também. Mas uma das formas eu identifico uma causa, mapeio exatamente para a casa que eu sei que vai usar aquele dinheiro a favor. Tanto que essa sede que nós fizemos a festa conseguiu, depois de anos, a própria sede com doações. Então, cada live que nós fazíamos e cada doação também contribuiu. Então, talvez é identificar, mapear quem são essas famílias e procurar uma rede de apoio que fosse direta. Que tivesse ali uma administração sua, alguém da sua equipe, talvez a gente possa conversar. A minha equipe sou só eu. E aí a gente, então, pode criar essa rede de equipe. Agora somos 2. E aí a gente exatamente. Somos três, entendeu? três, A gente senta, estrutura, vê o que a gente pode melhorar. Porque, assim, infelizmente, são poucas pessoas, tá? Pro tamanho do Brasil, são poucas pessoas que se voluntariam
e tem essa destreza também de poder ajudar o próximo, tem Sim. essa vontade de poder ajudar o próximo, né? É porque, pra mim, não falta o pão, falta é a divisão, né? É Falta isso. você se organizar ali e querer fazer o bem, tipo, pro próximo. Sim. E assim, ver vocês dois aqui na frente, eu fico emocionada mesmo. Tipo, eu tenho orgulho de vocês. Tenho muito orgulho de vocês estarem aqui no meu podcast, de vocês poderem falar sobre isso, porque a gente precisa de pessoas como vocês, sabe? Que não olhem só pra si, Aham. sabe? Que enxerga uma luz ali no fundo do túnel e que sabe que pode fazer mais. E é muito bonito isso em vocês dois, né? Tipo, eu fico muito agradecida mesmo, assim. Tipo, eu acho Obrigado. lindo. Não terminou a entrevista não, mas eu queria elogiar vocês. Aí, conte mais. Qual é o seu próximo passo? Bom, nós temos aí até dezembro várias ações, né? Eu tô agora me aventurando num passo profissional que é dar aula de psicologia, então eu passei num processo para dar aula, então já pensando que eu vou ter alunos para ser voluntários, olha só o mapeamento aí, que eu falei, bom... Porque o negócio não é bagunçado não, viu, gente? Tem que né, ir lá no cursinho. Exato. Tem um curso, amor, tem que Tem estudar. todo um processo. Tem todo um processo. Então, eu vou estar agora atuando como professor de psicologia, e aí eu acho que isso vai contribuir tanto para mim, profissional, mas para os alunos, porque eu já fico pensando assim, cara, quantas pessoas não vão estar ali na psicologia, porque também estão por algum motivo que também aguçou, precisa fazer psicologia. E aí vai me encontrar na aula, vou poder compartilhar minha história e a gente vai poder ajudar tanto ele quanto outras pessoas, né? A gente está mapeando o próximo show, que é dia 19 de novembro, estão convidadíssimas. O nome do show a gente não tinha anunciado ainda, mas é o Pé de Feijão Mágico. Por quê? Todo show a gente nomeia uma criança e conta a história dela. Mas a gente entendeu que essa mãe, essa mulher que vem de várias cidades, e a gente fez uma pesquisa quantitativa, Nordeste venceu, vem, deixa 3, 4, 5 filhos com o marido, quando ela chega o marido não tá mais lá, porque já tá com outra pessoa. E aí a gente vai contar a história de uma mãe, Maria, que vem para São Paulo com seu pé de feijão mágico em busca da cura. E aí o pé de feijão mágico vai fazer toda a diferença na história, porque vai se deparar com várias situações que são ali novidades, mas... E no final a gente vai fazer uma dinâmica com as crianças para elas cuidarem de um pé de feijão. Então a gente vai entregar isso para elas cuidarem nas casas até voltar para a cidade delas. Então, o nosso grande projeto até acabar o ano é esse musical, que a gente conta aí com 200 voluntários para fazer acontecer, para um público de 400 crianças. Mas esses são atores pra fazer o babado? Voluntários. A galera que nunca atuou, Dário, eu quero. Eu vou. Vamos. E é isso. Quantas vezes, gente, a gente já teve assim, aquele personagem faltou, aí tinha o voluntário, Dário, conta comigo. Tá bom, coloca a roupa. Eu vou falar o quê? Coração mandar. E aí... Vai, só se joga. Ele sabe, a gente até canta, tudo improviso, vamos improvisar. Por quê? Porque a história vai unindo. E muitas das vezes a gente nem combinou, faz muito sentido com aquela mãe que depois veio, meu filho nunca participou de nada, ele tá aqui. E como eu sou especialista em autismo, então hoje eu consegui adaptar isso também pro TEA, né? As mamães dos meus pacientes sabem o quanto que o lúdico fazem parte para eles. Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho que contemple crianças, né? Tanto do TEA, quanto com o autismo, ou com qualquer outra síndrome, a gente tenta atender e acolher da melhor forma. E como que você dá conta disso tudo? Sempre me perguntam isso, inclusive eu mesmo. Assim, como que eu vou fazer isso? Ele também pergunta. Bom, na verdade, eu acredito muito nas conexões, assim, tipo, cara, aonde eu vou, geralmente eu tenho aquela coisa de eu preciso falar com essa pessoa, né? Que era o que eu tava dizendo quando eu cheguei, assim, quando eu vi a Gabi pela primeira vez, eu falei, vou mandar uma mensagem pra ela. E aí eu mandava, eu mesmo me respondia, né? Porque, bom, não vai me notar aqui. Quando eu soube que era a Ellen, eu já comecei a seguir ela. Eu falei, pera, quem é? Como assim não sabia dessa história, do quanto de impacto que você faz? Porque não é só a limpeza, né? Você sai da casa da pessoa, você já marcou a vida dela. Então, eu entendi que isso vai ligando algo que é muito maior do que a gente não consegue perceber. E aí eu vou encontrando pessoas que estão no meu caminho de alguma maneira, que eu sinto de fala com ela.
E até hoje, vendo as conversas, eu falei, cara, em 2019 eu mandei uma mensagem pra Gabi, eu nunca nem imaginava que ela tá aqui, uma pessoa me conectou com alguém que me trouxe aqui hoje, que estava já com a Ellen, e é isso. Então hoje, como eu dou conta, eu acho que o universo vai conspirando e colocando pessoas. Histórias unem propósitos. É isso. Nunca que eu foi acredito. sorte. Alô. Exatamente. Mas é. Isso. Mas vocês não acreditam nessa Eu coisa do acredito. universo? De que, tipo, nós Acredito. três a gente tinha que estar sentado aqui nesse momento, Eu acredito super nesse no universo. Eu dia. acredito, muito. Porque alguma coisa vai acontecer. Acredito. Eu falei pra ela também. Hoje, eu só tenho. Eu sou madrinha de algumas ONGs, né? Mas eu falei de você, mas eu detesto divulgar. E eu acho que eu vou falar pela primeira vez aqui: o meu basal, Cabine da Prado, é beneficente. Você nunca Uau. tinha falado? Não, Nossa. nunca falei. Tipo assim, então tudo que eu vendo lá, tudo que vocês aí compram. Aí às vezes falam assim: ah, mas tá caro. Gente, é isso. É o Foda-se. preço que eu coloco, meu amor. Tipo, minhas amigas reclamam, porque como eu era pobre, eu usava as roupas delas, né? Você quer mais? Você vai beber mais? Tô bebendo, eu tô irmã. com você. Tô bebendo. Deixa eu ver. Se vocês querem mais, sai E mais. eu tô tomando devagar, que é pra E aí- Vou sair daqui assim, ó. Alguém me tira daqui. Amanhã eu gente, tenho ajuda, faxina. me ajuda. E aí, tipo, por ser pobre, assim, é mais pobre de todas as minhas amigas, eu usava roupa delas, aí hoje elas me cobram, elas falam assim, ah, mas você tinha que me dar, Olha. porque você usava minhas roupas, que não sei o quê, e lá, eu falo, Não, pode querida. chorar, meu amor, É. porque você sabe o que é coisa aqui? É uma cesta básica, É é um isso. cobertor pra quem tá na rua. É isso. Então, acho que eu nunca falei isso, é a primeira vez. O meu basal, Cabine da Prado, Que demais. é beneficente. E eu tenho ONGs, né, que eu apadrinhei Uhum. e que eu dou todo mês. E eu queria que vocês dois Que fizessem incrível. parte disso. Eu super Tudo. quero. Super quero. Eu queria mesmo, de verdade. Tem mês que dá muito bom, tem mês que não dá, mas assim, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai se ajudando, entendeu? Eu é o que eu falei, acredito. histórias unem propósitos. E eu acho que e não. é criar essa rede de apoio também, que é muito importante, né? Muito. Então, assim, a doação pra mim é você compartilhar o seu melhor, sabe? É você, tipo, o melhor. dividir o seu melhor prato de comida, é você doar a sua melhor roupa. Não é tipo assim, eu dar o resto, sabe? Aham. E quando eu vi que nas redes sociais as pessoas, elas gostam de dar o resto, eu falei, cara, eu não tô me encontrando aqui. Isso aqui não faz é pra sentido. mim, então eu não vou falar. Aham. Eu tô nessa aí, tipo, há uns 4 anos e eu nunca falei disso. Mas hoje meu coração sentiu que eu precisava falar disso. Que incrível. Inclusive, a gente Que vai era o ter momento, bazar né? presencial do Cabine da Prado aqui em São Paulo. Que demais. Agora, final de agosto. E eu queria muito que vocês fossem lá me ver e que comprar legal. Eu quero ir. tudo. Comprar tudo, que a gente tem 2 histórias aqui pra gente ajudar, viu? Sim. Então, é isso. Dário, queria te agradecer E eu que mesmo agradeço, de coração de por ter te verdade. conhecido hoje. Obrigada por Uma estar honra aqui. pra mim. Agora você tem uma amiga, você tem uma pessoa com quem contar. Pode Eu me mandar acredito direct nisso. que eu vou responder. Se não responder, eu vou Faz o fazer... exposed dela. Ah, eu vou falar, não tá me respondendo nada. Queria muito mesmo, de Muito coração, obrigado, te agradecer. tá? Obrigada por ter vindo aqui. Manda mensagem também. Sua história é linda. É Ah, linda, nossa. linda, linda, linda mesmo. Assim, eu tenho orgulho de você. Eu te conheço há poucas horas. E, assim, a gratidão que eu tenho por você estar sentado aqui, por você fazer a diferença, por Obrigado. você ser esse ser humano lindo, de energia maravilhosa. Obrigado. você Assim, também. é mágico pra mim. Obrigada mesmo por fazer parte da história do Pode Dar Prado. Eu que agradeço, acho que tanto a Ellen quanto você, assim, a gente tá aqui, né? Nosso propósito, acho que a gente já tá falando disso sempre, mas é acreditar que uma hora vai chegar, né? Então, hoje é o dia de encontrar você, de encontrar a Ellen. E eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui, tô muito honrado de poder dividir com vocês e que isso chegue a outras pessoas que também precisem. Que assim como você falou uma hora ali, fez muito sentido pra mim. Tem mês que eu tenho muito trabalho e tem mês que eu não tenho nada, né? E é isso, é lidar com vazio e que tá tudo bem, porque naquele momento, às vezes, é o momento de vocês se encontrar. Então, é isso, é aproveitar esses encontros, né? Então, obrigado, Amém. gente. Obrigada a você. Prazer. Gratidão, tá? Obrigada por ter Eu vou vindo, levar o viu? gin que eu vou tomar. Pode levar, amor.